E no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o país já venceu a crise financeira mundial. O presidente fez um apelo aos empresários, disse que quem parou por causa da recessão precisa retomar os investimentos. Há um ano estourava nos Estados Unidos a crise que se espalharia por todo o planeta. Há um ano, o pânico começava a se espalhar. Não era à toa. O quarto maior banco dos Estados Unidos estava falido, atolado nas hipotecas de alto risco. Junto com o Lehman Brothers, desapareceu o crédito internacional. Os bancos ficaram mais seletivos e o dinheiro mais caro. O mundo pisou no freio e as famílias brasileiras sentiram o aperto. Você corta alguns custos que você acha que era exorbitante anteriormente, coisas que você não são de necessidades essenciais, acabei cortando e... Para guardar dinheiro. Isso, correto. A gente procura economizar no quê? No passeio, numa roupa, num sapato. Você fez isso? Fiz. O governo brasileiro injetou mais de 200 bilhões de reais no sistema financeiro para manter a economia funcionando. Cortou impostos do material de construção, de automóveis e de eletrodomésticos. E o presidente da República foi à televisão pedir aos brasileiros que não deixassem de comprar. Durante muitas semanas ainda vai se falar em crise no mundo, vai se falar em crise no país, a bolsa vai subir e vai descer. Não se abalem, não se abalem, porque cada um de nós tem que passar, primeiro, a certeza de que esse país se encontrou com o seu destino. E que não há nada no mundo que vá fazer a gente voltar à era do desemprego, à era da miséria, à era do abandono. Deu certo. O consumo das famílias puxou a retomada do crescimento do país, depois de 2 tombos consecutivos no resultado do PIB. Mas agora, um ano depois, a crise acabou? Lá fora ainda não. Nos países ricos, certamente a crise melhorou, mas está longe de ter tido fim. Nos países emergentes, um grupo que ainda está muito mal, por exemplo, a Rússia, a Europa Oriental. E tem um grupo que está muito bem, China, Índia. O Brasil está numa posição intermediária entre esses 2 grupos. Nós sofremos bastante com a crise, mas seguramente estamos saindo dela. O temor é de uma recaída. O ex-secretário de Política Econômica do governo Fernando Henrique não acredita que ela ocorra. De um lado, o consumidor está animado. Todas as indicações mostram que as pessoas estão confiantes de que vão manter o emprego e estão dispostas a trocar de carro. E suportando isso, há uma normalidade total no mercado de crédito. O crédito voltou sim ao que era antes. Então eu acho que o mercado pode andar por pernas próprias e não vejo grandes dificuldades. A oferta de crédito ao consumidor voltou ao que era antes da crise, mas o emprego ainda não se recuperou. Dezembro teve a maior taxa de desemprego em 16 anos. A reação começou a aparecer em fevereiro, mas na comparação anual, 1 milhão de postos de trabalho que desapareceram com a crise ainda não foram recuperados. E o rendimento médio caiu, porque o emprego que está aumentando mais é o emprego de menor rendimento. Os empregos de maior rendimento estão crescendo mais lentamente. Tiago está à procura de uma vaga. Depois que perdeu o emprego há 1 ano, não conseguiu trabalho com carteira assinada. Do balcão que encaminha a mão de obra, sai com 2 entrevistas marcadas. Uma para mim fazer em metalúrgica e outra como vendedor. Você já está querendo sair da sua área, então? Quero estudar, na verdade. Quer arranjar um emprego para poder estudar? Isso, verdade. Nós detectamos que a crise passou, as empresas começaram a contratar, a gente tem formação de metalúrgicas, que vai criar um outro turno já, e você vê agora o setor de comércio já contratando para o final do ano, a construção civil também contratando, e o serviço que permanece contratando, que é o setor que mais contrata. O comércio e o setor de serviços sentiram bem menos os efeitos da crise que a indústria. Paulo sabe bem disso. Foi demitido junto com dezenas de colegas quando uma grande metalúrgica fechou a unidade em que ele trabalhava. Mesmo há 6 meses desempregado, sente que alguma coisa melhorou. Quando eu saí, eu não via, da vaga que eu trabalho, que era operador de ponte, eu não via nada nos jornais, né? Agora está começando a aparecer anúncios nos jornais. De vagas? De vagas na função que eu trabalho, que é operador de ponte. Então, quer dizer, eu acho que está começando a melhorar o mercado, né?
Em nosso estúdio, o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, Zé Paulo, qual é a principal lição que fica para a história dessa mais recente crise econômica mundial, Zé Paulo? Bom, Laerte, um ano depois da data histórica, porque a crise já tem 2 anos, ela vem mais claramente de 2007, o que se tem já de claro é o seguinte: o sistema econômico que foi crescendo e foi ficando hegemônico a partir, especialmente, do final dos anos 70, especialmente dos 80 para cá, do século passado, que no Brasil a gente chama de neoliberalismo, é o neoclassicismo, ou seja, a crença na eficiência absoluta dos mercados, a crença de que eles são capazes de se autorregular na hora que vai dando problema, na hora que vai ficando meio louquinho, ele mesmo se segura, e a crença de que o homem econômico, ou seja, nós todos, ao tomarmos decisões econômicas, somos absolutamente racionais. Isto foi pelo ralo. Isto terminou, pode voltar daqui a 40, 50 anos, mas no momento que era como funcionava, isso vai acabar, está acabando. O problema é que não apareceu nada ainda muito claro para ficar no lugar. Não é a crise final, não é nada disso do capitalismo. É um sistema dentro do capitalismo que não conseguiu evitar a crise. Nos Estados Unidos, a discussão sobre isso entre os economistas, na profissão dos economistas, está acirradíssima. Uma discussão entre os ortodoxos, que tinham essas crenças, e os chamados heterodoxos, normalmente chamados ainda lá de keynesianos, que acham que o governo tem que ser um zelador desse mercado. Essa discussão está fortíssima. Aqui, que não é uma economia tão neoliberal assim, apesar de ter vários aspectos, isso aí ainda está meio parado. Mas lá fora a coisa está pegando e alguma coisa nova vai sair daí. Agora, Zé Paulo, no campo da economia política, podemos dizer que a política pode ter sido sufocada pelas ideologias, Zé Paulo? A política foi sufocada por essa ideologia do mercado eficiente. Fazendo trocadilho, foi sufocada pela economia. A economia em si, a economia como mercado eficiente em si mesmo, isso sufocou a visão que a economia é alguma coisa política, não é uma ciência natural, não é um funcionamento natural, é uma criação humana, um arranjo das sociedades que funcionam. As abstrações do grande mercado e tudo mais, isso sofreu um forte, no mínimo, nesse momento, depois da crise tão séria, um fortíssimo abalo na sua credibilidade. O que vai acontecer é isso que o próprio presidente do Banco Central Americano, do Fed, Ben Bernanke, está falando. Ele ali é o centro dessa história, está dizendo: precisa regular mais, precisa limitar mais o funcionamento do mercado. Não é sufocá-lo, mas é fazer com que ele funcione dentro de regras bem estabelecidas. Isto tinha terminado, porque ele se autorresolveria, mostrou que não, agora vai ter zeladores, síndicos, que são os governos desse funcionamento. É o novo mundo que vem aí na economia, é um mundo um pouco mais regulado, um pouco mais limitado, com a política dando mais cartas do que dava antes. Ok, Zé Paulo. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.